Estamos iniciando o Visão Nacional, hoje com a presença do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o Dr. Yoshiaki Nakano. Secretário, boa noite. Boa noite. Prazer em receber o nosso programa. Prazer, meu. Gostaria de começar perguntando por que a reforma tributária não aconteceu ainda. Na minha opinião, não aconteceu porque o governo federal, na verdade, não quer reforma tributária. Isso é uma situação infeliz para o país, porque nós temos um sistema tributário extremamente distorsivo, um monte de impostos em cascata, imposto sobre faturamento, que gera acumulatividade, e uma carga tributária excessiva também. Mas o governo federal não quer porque é um sistema de fácil arrecadação, né? Mas que gera uma série enorme de distorções. Mas se o governo federal não quer, quem é que quer a reforma? Os estados, os municípios, os contribuintes, o cidadão? Quem tem interesse? Olha, eu diria que o maior interessado na reforma tributária é o setor industrial, que é o mais penalizado. Porque com esses impostos em cascata, ela penaliza a produção nacional, favorecendo as importações. Porque em nenhum país do mundo nós temos esses impostos tipo CPMF, COFINS, PIS, PASEP, que incidem em cascata. São impostos que você não consegue limpar na fronteira, de tal forma que você exporta impostos. E quando o produto importado vem para o país, como nos outros países nós não temos esse imposto, não é possível tributar da mesma forma as importações. Então nós não tributamos as importações e tributamos a produção nacional, que é impossível desonerar porque ela incide em cascata. Com isso, o que nós estamos fazendo? Criando desemprego aqui, criando emprego lá fora, né? Porque nós importamos cada vez mais, portanto, os outros países produzem e mandam mercadoria para o país, criando emprego lá fora, e nós temos dificuldade de exportar, porque nenhum país do mundo hoje civilizado exporta impostos como o Brasil. Quanto a União está vivendo com impostos ruins, digamos assim, tributos, contribuições, CPMF, são várias formas de aumentar a arrecadação, mas o sistema não está bom para ninguém. Qual a saída para fazer essa reforma, se o governo federal que teria ali, teoricamente, o Congresso Nacional mais próximo, está no mesmo nível lá em Brasília, qual seria o caminho para fazer essa reforma hoje? Deixa eu só fazer uma correção. Não é que não interessa a ninguém. Do ponto de vista da Receita Federal, que está simplesmente preocupado com a arrecadação, esse sistema coleta muito imposto. Porque você imagina, só o COFINS e CPMF faz com que cada faturamento, em cada estágio produtivo, né, em certas mercadorias, você pode passar por 5, 6, 7, até 10 estágios. Em cada estágio, cada vez que uma empresa fatura, vende para outra, você cobra aí 3,60 de COFINS, mais CPMF, mais não sei o que lá. Com isso, então, a Receita Federal está arrecadando bastante. O grande erro é que você não pode deixar a questão da reforma tributária na mão da Receita, porque a visão da Receita é unicamente exclusiva do ponto de vista da arrecadação. Não está preocupado com justiça, com crescimento, com criação de emprego, né? A estimular o investimento, enfim, promover o desenvolvimento do país. A visão é muito imediatista de arrecadação. É por isso que o governo federal não tá querendo, não. Não teria que envolver outros ministérios mais, digamos assim, com a visão social, com a visão mais ampla do Brasil? Não, eu diria que pode ser o próprio Ministério da Fazenda. É que o setor que discute, cuida da reforma tributária, não pode ser o setor de arrecadação. Tem que ter pessoas tecnicamente preparadas para formular. Ou talvez deixasse a cargo do Ministério do Desenvolvimento, porque está absolutamente claro, tá certo, para nós pelo menos, que com esse sistema tributário o país não vai crescer. Como é que anda hoje esse debate, os secretários dos estados? Eu não sei quantos secretários exatamente são, mas o senhor está participando dessas negociações. Houve um avanço? Houve um avanço. Os estados praticamente chegaram a um acordo. A grande discordância entre os estados se refere à questão da guerra fiscal. Mas através de uma intensa debate, discussão e negociação, nós estamos conseguindo montar para o futuro um sistema tributário que, em princípio, vai eliminar a guerra fiscal. Onde ainda perdura uma grande divergência entre a maioria dos estados que quer guerra fiscal e alguns poucos, né, que não quer guerra fiscal, ou que é um sistema racional, né, é a questão de quem paga a conta passada. Muitos estados consideram benefícios fiscais ilegais, inconstitucionais, né, e agora não tem condições do seu tesouro arcar, quer que os outros estados paguem.
Isso, na verdade, deixa muito claro o significado da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal é extremamente danosa porque, na verdade, ela rompe com o princípio federativo. Nós temos diversos estados, né? Então, o governante de um estado não pode tomar decisões que jogam o custo para outro estado, ou tomar decisões que tiram a receita de outro estado. Esse é o princípio fundamental de uma convivência federativa. E a guerra fiscal faz exatamente isso. Por exemplo, vem um outro estado, chega aqui em São Paulo e diz, mude no outro lado da fronteira, né, que eu lhe devolvo o imposto. Essa empresa arrecadava, pagava imposto em São Paulo, porque o sistema atual de destino é onde se localiza o estabelecimento. Então, pagava imposto em São Paulo. Vem um outro estado e diz, mude para o meu estado, né, que eu lhe devolvo o imposto. Então, o que isso significa? Significa que os consumidores pagam o ICMS, né, pagam o imposto, e o Estado devolve por uma empresa. Ela é extremamente danosa porque fere alguns princípios fundamentais de bom sistema de tributação. A localização da empresa não vai se dar por critério de eficiência, de custo, mas por benefício fiscal. Então, quando você monta uma fábrica de automóvel no Nordeste, na Bahia, os especialistas dizem que o automóvel lá sai $500 mais caro por automóvel. Então, fora o custo de transporte. E pior do que isso, gera uma situação desorganiza o mercado, porque você tem uma empresa que recebe de volta um subsídio, o ICMS, sob diversas formas, né, e as outras não recebem. Então, uma empresa passa a ter uma situação competitiva vantajosa em relação à outra, ela pode destruir as demais. Então, ela desorganiza o mercado. Não é bom para as próprias empresas. Uma concorrência desleal. No conjunto do setor, ela é extremamente prejudicial, porque cria uma concorrência desleal. Perfeito. Então, a guerra fiscal, além de tudo, os estados perdem receita. A guerra fiscal, só para esclarecer, ela é feita com o ICMS. Isso. Seja, nós temos vários problemas no sistema tributário, mas o ICMS, esse imposto estadual, é que realmente os governantes estaduais acabam fazendo ou não a guerra fiscal. Isso. Qual é a proposta dessa negociação que o senhor acabou de falar, que está bem avançada, para acabar com a guerra fiscal? Qual o instrumento que será usado? É mudar o sistema do ICMS, ou o sistema de imposto de valor agregado. O ICMS é o imposto de valor agregado. A ideia básica é o ICMS, o IVA, né, que veio substituir o ICMS, seja de destino. Em outras palavras, o tributo, a arrecadação do ICMS, do IVA, pertence ao estado onde ocorre o consumo. Hoje, pertence ao estado onde ocorre a produção, onde está localizado o estabelecimento, né, que produz a mercadoria, gera valor agregado. Então, a ideia é mudar para o destino. Indo para o destino, você elimina o problema da guerra fiscal. O que você poderia eventualmente ter é guerra de consumidores. Se você bota uma alíquota menor, o seu estado pode atrair consumidores de outro estado que vêm para o seu estado fazer compra e vai embora. Mas aí o impacto é menor. Mas, inclusive, para evitar isso, a ideia é ter alíquotas uniformes ao nível nacional. Para não deixar os estados para não ver, manipular muito. Ter alíquotas uniformes, né? E também fazer com que a alíquota interna seja igual à interestadual. E aí existem diversos mecanismos, porque quando um estado vende para outro estado, uma empresa de um estado vende mercadoria para outro estado, o imposto não vai mais pertencer ao estado onde ocorre a produção, onde está localizado o estabelecimento de origem, mas vai pertencer ao estabelecimento de destino. Então nós temos que criar um mecanismo que esse imposto seja transferido para o estado de destino. E seria uma responsabilidade de todos os estados preocupados com o consumidor. Isso. Secretário, eu pedi licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. No começo, quem podia mais, chorava menos. Depois a humanidade aprendeu a viver em sociedade. Para colocar ordem na casa, os homens criaram leis e organizaram as mais diferentes formas de governo, eleitos para melhorar a qualidade de vida da população. E de onde vem o dinheiro para todas essas obras e serviços? Vem dos impostos que o povo paga.
Então tem que valorizar o dinheiro dos impostos. Não pode ter sonegação, nem desperdício. Fiscalizar a arrecadação e aplicação dos impostos é um ato de cidadania. Exija nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Yoshiaki Nakano. Secretário, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre a mudança na estrutura do ICMS para o novo IVA, novo imposto, Imposto sobre Valor Agregado, da cobrança da origem para a cobrança no destino. Isso tem algumas consequências. Antes do senhor falar das consequências, quem vai ganhar, quem vai perder, gostaria de saber se essa reestruturação do sistema tributário vai aumentar a carga tributária, se o contribuinte vai ter que pagar mais imposto. Não, nós estamos trabalhando no sentido de não aumentar a carga tributária. A comissão especial da Câmara, que é responsável pelo projeto, evidentemente isso foi discutido na plenária, no Senado, fez um trabalho, nós trabalhamos junto, tá certo, de tal forma a reproduzir exatamente a mesma carga. E eu acredito que vai até ser possível reduzir a carga tributária para alguns setores, porque hoje no ICMS nós temos uma infinidade de benefícios fiscais, isenções, todo tipo de mecanismo que foi inventado ao longo de anos, são dezenas de mecanismos, tá certo, que na verdade reduz a carga tributária sobre alguns setores e algumas empresas. A ideia do novo sistema, tá certo, é ter poucas alíquotas e acabar com qualquer tipo de isenção. Todos pagam. Com isso, então, alargamos a base, né? Alargamos a base de tributação e, com isso, espera-se que possamos reduzir a alíquota. Algumas alíquotas de alguns produtos. Isso. Talvez. E o que nós também estamos trabalhando é no sentido de eliminar a sonegação. Evidentemente, eliminando a sonegação, também será possível reduzir a alíquota. Eu, pessoalmente, estou apostando que nós vamos poder reduzir a alíquota média incidente, particularmente em função dessas duas questões. Perfeito. E com relação às consequências? Mudou da origem para o destino? Em relação à mudança de origem para destino, faz o seguinte, que aqueles estados que produzem mais e, portanto, exportam mais do que importam, o estado como São Paulo perde, porque hoje o imposto pertence à origem, onde ocorre a produção, a geração de valor agregado. Quando a gente passa para o consumo, os estados importadores líquidos vão ganhar. Aqueles estados que importam mais do que exportam vão ganhar receita. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, nós vamos perder com essa passagem de origem para destino 4 bilhões de reais de arrecadação. Isso representa quase 18% da nossa receita. Aí, secretário, o Brasil inteiro sempre viu São Paulo como o resistente, aquele que não quer fazer a reforma tributária, por ser o maior, ele perde mais e, consequentemente, ele fica contrário à reforma tributária. Hoje, o senhor, o governo do Estado de São Paulo, encara como uma necessidade e é necessário realmente? O senhor apoia essa reforma? É melhor fazer a reforma do que não fazer? Lógico, é melhor fazer do que não fazer pelo seguinte, o Tesouro do Estado pode correr o risco de perder receita, mas eu acho que nós não podemos prejudicar o país. Não há como esse país voltar a crescer sem uma reforma tributária. É como eu disse, está certo, não tem sentido um sistema tributário que privilegia enormemente as importações e penaliza a produção interna. Portanto, reduz o emprego internamente. Hoje nós estamos com nível de emprego recorde, né? Desde que as estatísticas tenham sido levantadas, nós estamos no nível recorde de desemprego. E também penaliza a exportação. Quanto mais você exporta, mais se produz, mais emprego você cria. Quanto mais você importa, né, menos produz, mais desemprego você cria, né? Então, em função dessa questão é que São Paulo, finalmente, está certo, convenceu de que o governo não pode ser obstáculo para trazer um benefício para o país como um todo e particularmente para a classe trabalhadora que está sofrendo muito com desemprego, e desemprego é a questão mais importante nesse país hoje. Hoje o senhor já deve estar negociando nessa comissão mista, lá com ministros e secretários, como substituir esse prejuízo, essa perda de 18% do ICMS. Quais seriam essas alternativas hoje? Então, uma alternativa, como eu disse, é incorporar o setor de serviço. Então, além de produção de mercadorias... Aumentando o ISS do município para o IVA. A base, né? Tá, a base tributária. A base tributária é aumentada.
Então, por isso, nós compensamos uma parte. E o resto a gente está apostando que vai vir através da redução de sonegação, eliminação de isenções. O ITR também vem para o Estado nessa proposta? O ITR também vem para São Paulo, vem para o Estado. Nós vamos partilhar esse imposto com os municípios. Mas a ideia do ITR é muito mais para fazer uma política de boa ocupação do solo produtivo, né, do que de ter arrecadação. Já que o governo federal nunca fez nenhuma política e não arrecada nada, eu tenho a impressão que... Pode melhorar um pouco. Estou convicto de que a máquina do Estado, tá certo, vai ser muito mais competente para tributar corretamente, principalmente as áreas cultiváveis e não cultivadas, né? As áreas não ocupadas. A ideia não é penalizar a produção, ao contrário. Montar um sistema em que não penaliza o produtor agrícola, mas penaliza o proprietário de terra que mantém a terra sem ocupação. Os serviços bancários também vão fazer parte da base do IVA? Não. Do estadual não tem. Se fizer, seria no federal, que aí nós vamos falar no próximo bloco sobre a reforma, se ela vai ser pela metade ou uma reforma completa. Peço licença, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Venham todos meus amigos, vamos todos festejar o neném mais bonitinho que acaba de chegar. É bem-vinda se é Maria, é bem-vindo se é João, na palma da minha mão. Tem prazer que a droga não proporciona. O trabalho do fiscal de tributos não se resume em multar os sonegadores. Cuidar bem do dinheiro público é muito mais do que isso. Veja o que aconteceu em São Paulo com o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Era um imposto complicado e sonegado com a existência de muitas fraudes. A Secretaria da Fazenda, através de um grupo especial de fiscais, mudou totalmente essa realidade. Iniciamos um controle informatizado de IPVA, que culminou com a implantação do sistema na internet e na rede bancária, possibilitando que o proprietário possa pagar esse imposto e licenciar o seu veículo sem sair de casa. Economia e comodidade para o contribuinte e mais dinheiro para obras e serviços no estado de São Paulo. O aperfeiçoamento da fiscalização, mesmo sem o aumento de alíquotas, fez com que o valor anual arrecadado com IPVA saltasse de R$ 570 milhões em 96 para mais de R$ 2,2 bilhões em 98. Um benefício compartilhado em todos os municípios paulistas que recebem 50% do IPVA arrecadado. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Yoshiaki Nakano. Agora, tem uma questão que todo mundo reclamava, que o grande problema no sistema tributário era os impostos sobre o consumo. Algumas contribuições federais que incidem em cascata, e por essa reforma que o senhor acabou de falar, nós não vamos resolver todos esses problemas, parece que vai ser só a metade, é só uma parte que vai ser resolvida. Como é que fica COFINS, contribuição sobre lucro, PIS, PASEP, os outros que são em cascata e prejudicam a exportação, investimento, emprego e tudo aquilo que o senhor falou? Por incrível que pareça, nós estamos hoje numa situação ridícula ou absurda, né, para o país. Porque o governo federal, que devia ser a grande ente preocupado com a questão da reforma tributária e acabar com os impostos em cascata, é exatamente o que está resistindo à reforma, porque arrecada muito com esse sistema. Os estados, né, que são 27 estados, praticamente chegaram a um acordo. Chegaram, na verdade, a um acordo. E mais do que isso, a Comissão Especial da Câmara, né, que tem vindo trabalhando desde 95, fez uma proposta tecnicamente muito bem montada. Tinha os penduricalhos que, evidentemente, precisavam ser derrubados, né, mas fez uma boa proposta. E a proposta da comissão, que foi aprovada na comissão, né, prevê exatamente a mudança maior nessa parte referente aos impostos federais, acabando com todos os impostos em cascata. Na verdade, o que se fazia era pegar o IPI, acabava com o IPI, COFINS, PIS, PASEP, CPMF, né, e constituía um grande IVA, uma parte federal e outra parte estadual. Então, passava a se tributar uma base correta, que é o valor agregado, né,
Porque o sistema do valor agregado permite na fronteira você fazer o ajuste. Você sabe em cada estágio quanto é que se pagou de imposto. Então, na hora de exportar, você pode desonerar a exportação. Na hora que entra o produto, você sabe exatamente quanto é que aquela mercadoria tem de IVA, né? E você tributa a importação como é tributada a produção nacional, tornando, portanto, equiparável, não privilegiando as importações como nós fazemos hoje. Infelizmente, por incrível que pareça, o governo federal não quer a mudança. Porque o sistema tributário, o melhor sistema tributário é o sistema mais transparente possível, que todo mundo sabe quanto está pagando de imposto. Inclusive porque isso chama a cidadania o indivíduo, ele sabe que está pagando, ele vai cobrar do governo o melhor serviço e tudo mais. Hoje nós temos um sistema que ninguém sabe quanto está pagando, e pagamos barbaridade. Um estado como São Paulo, os impostos representam 40% do PIB. Nós estamos vivendo uma situação igual de países desenvolvidos, só que do lado da despesa, o gasto é em torno de 20% do PIB. O resto nós transferimos para o governo federal e para os demais estados. Então eu acho que é fundamental que haja reforma. Eu ainda tendo a ser otimista e apostar que a Câmara, né, particularmente a comissão da Câmara, que está cuidando dessa questão, está muito empenhado nisso, está absolutamente consciente da situação que o país está enfrentando e quer levar adiante a reforma. É evidente que o Executivo tem uma força enorme no Congresso, está certo? Mas ainda eu prefiro apostar que nós vamos conseguir fazer essa reforma tributária ainda no ano 2000. No ano 2000. Eu prefiro apostar porque senão vai ser um desastre para o país. Secretário, voltando ao nosso ICMS ou IVA, vamos imaginar que a reforma foi feita e foi implantado. A legislação desse novo imposto estadual vai ser nacional, feita pelo Congresso Nacional. Isso tira um pouco de poder do governo do Estado, do secretário da Fazenda. Qual a consequência, como o senhor vê essa nacionalização da legislação, que afinal de contas o senhor conhece bem, porque o regulamento do ICMS é alterado quase que diariamente, e com a legislação nacional ela vai ser mais estável. Como o senhor vê isso? Olha, o problema do ICMS, do IVA, é que é um imposto que incide ao longo da cadeia produtiva. E a cadeia produtiva ultrapassa o limite de um único estado. Muitas vezes passa por diversos estados. Então a tributação ocorre ao longo da cadeia. O imposto desse tipo, na verdade, só funciona bem se você tiver uma legislação nacional, porque se cada estado puder fazer a sua legislação, gera a chamada guerra fiscal, ou você gera no país 27 legislações, como nós temos de ICMS, tornando a vida das empresas um inferno. Porque uma empresa que vende para todos os estados tem que trabalhar com 27 legislações diferentes, tá certo? Conhecer 27 legislações extremamente complexas e tudo mais. Então a ideia é criar uma legislação geral, nacional, votada evidentemente pelo Congresso Nacional. Mas para o Estado não perder a autonomia, vai se criar um órgão colegiado com participação de todos os estados, que vai, a partir dessa lei federal, fazer regulamento único de ICMS, do novo IVA, para todos os estados. E ainda resta para os estados a regulamentação complementar, que vai ficar com a atribuição dos estados. Bastante restrita, para não alterar? Para não alterar a essência. Quer dizer, a lei federal vai ter que estabelecer, por exemplo, a alíquota uniforme para cada produto. Vai definir as alíquotas e tudo mais. E definir as regras mais importantes. O regulamento detalha mais, né, a lei, e ainda vai sobrar para os estados. Secretário, para encerrar, suas considerações, por favor. Olha, a coisa mais importante é que a reforma tributária é algo essencial para o país voltar a crescer, a voltar a gerar emprego. Nós tivemos a chamada década de 80 perdida, e encerramos a década de 90 pior que a década de 80 em termos de crescimento. Isso é uma tragédia para o país, e a tragédia está nas ruas, criminalidade, todos os problemas que nós estamos enfrentando. E a reforma tributária é exatamente essencial, tá certo, para que o país retome o crescimento. Enquanto a gente penalizar o produto que vem de fora, privilegiar o produto que vem de fora e penalizar a produção nacional, não vamos crescer. Então isso é um problema que o cidadão tem que estar preocupado. Infelizmente, o debate sobre essa questão, tá certo, é muito restrito nesse país e é uma questão extremamente complexa. Então, é por isso que eu acho importante um programa como esse, né, em que a gente vem expor essas questões. Eu não sei se eu consegui esclarecer o telespectador, que é uma questão muito complexa, precisaria muito mais tempo, né, mas eu agradeço muito essa oportunidade. Então, muito obrigado, secretário. Gostaria de convidar o senhor para participar de um próximo programa falando sobre modernização de Estado e dos outros assuntos que nós não tivemos tempo para falar. Muito obrigado pela sua participação.
Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.